Oi, eu sou a Michelle, sejam muito bem-vindos aqui no canal. E hoje a gente vai conversar sobre um livro mais levinho, se é que eu posso chamar um romance policial, que é um livro que investiga um crime de levinho, mas assim, uma leitura mais fluida, mais fácil, o tipo de leitura que às vezes a gente precisa fazer para dar aquela espairecida, e sempre que eu preciso dar essa espairecida nas minhas leituras, eu tenho uma receita certa que é Agatha Christie. E aí peguei então um livro da Agatha Christie para eu ler, que é esse daqui, Morte no Nilo. Eu tinha dúvidas se eu já tinha lido esse livro aqui e eu queria assistir ao filme, a adaptação de 2022, se eu não me engano. Se estiver errada a data, eu coloco aqui na tela. Mas eu queria assistir, só que eu não lembrava se eu já tinha lido, porque eu li muito a Agatha Christie na minha adolescência. Então tem muita coisa que eu só lembro quando eu tô lendo já, né? Durante a releitura, que aí eu falo assim, ah, não, esse aqui eu já li. E esse daqui realmente eu não tinha lido. De acordo com o que eu fui lendo, eu percebi que eu realmente não tinha lido. Então peguei aqui Morte no Nilo para ler, para dar essa espairecida, porque eu tava vindo de leituras muito densas, leituras muito detalhadas, assim, que eu tinha que prestar muita atenção, seja porque eram leituras do clube, porque eram leituras do membros aqui do canal, leituras assim que eu presto mais atenção porque eu sou esse apoio para outros leitores, né, que leem junto comigo, então realmente eu presto mais atenção, ou até mesmo livros assim que eu não leio nem para o clube, nem para os membros, mas livros mais substanciais, vamos dizer assim, que eu presto mais atenção. Então eu queria uma leitura mais leve, peguei esse daqui para ler. Do que se trata, né? Vamos conversar um pouquinho aqui sobre Morte no Nilo. Sem spoiler, porque é um romance policial. Se a gente dá spoiler, fica muito chato, né, gente? Então, não vai ter spoiler, tá? A história vai girar em torno da Lynette, que é uma moça, uma jovem muito bonita, muito rica, consegue tudo que ela quer, tem assim a vida perfeita, né? E por conseguir tudo que ela quer, num determinado momento aqui, ela vai querer o noivo da amiga, e aí ela vai conseguir o noivo dessa amiga. Então a gente tem aqui uma amiga dela que se chama Jaqueline, que ela tá um tempo afastada da Lynette, mas ela vai entrar em contato com a Lynette depois de um tempo, pedindo um emprego pro noivo dela, que é o Simon, porque eles querem se casar. A Lynette vai arrumar esse emprego pro Simon, só que ela vai arrumar muito mais pro Simon, né? Ela vai arrumar um casamento pro Simon, então ela meio que passa a mão no noivo ali da amiga e se casa com esse Simon, criando aquele instinto de vingança ali na Jaqueline. E aí, a Lynette e o Simon, felizes da vida, vão sair assim numa lua de mel mundo afora, só que a Jaqueline vai começar a perseguir esses dois. Por onde eles forem, a Jaqueline vai atrás atormentar a vida deste novo casalzinho aí. Até que num determinado momento eles pegam uma embarcação ali para passear pelo Rio Nilo, e acontece um crime nessa embarcação. E aí nós vamos participar da investigação. O detetive aqui dessa história é o Hercule Poirot, né? Se você já acompanha as histórias da Agatha Christie, você sabe que ela tem mais de dois, mas ela tem dois detetives principais, que são o Hercule Poirot e a Miss Marple. Aqui, no caso, a gente tem uma investigação do Hercule Poirot. É o que eu falei, é o tipo de livro para você se distrair, para você não ler com aquele compromisso, assim, de ficar entendendo construção. É lógico que precisa ter uma mínima construção para a história fazer sentido, para ligar os pontos, ainda mais que é um romance policial, uma história de investigação, né? Então precisa realmente ligar esses pontos. Os personagens têm que ser minimamente construídos para que a gente entenda as motivações que cada um poderia ter para cometer o tal crime, mas assim, não é aquela coisa densa, aquela coisa, né, uma leitura tão pesada, mesmo se tratando de um crime, mas é uma leitura que você lê de uma forma mais fluida, mais descompromissada mesmo. Para mim, é assim, certeiro. Quando eu quero descansar, eu pego um livro da Agatha Christie para ler, e para mim, assim, é divertidíssimo e tem qualidade, porque a gente não precisa se divertir com coisas que não têm qualidade, né, gente? A gente pode unir a qualidade com a diversão, né? Nem tudo que
só nos dá prazer, precisa ser mal feito, mal escrito. E aqui no caso, eu particularmente gosto muito dos livros da Agatha e acho que é uma boa diversão, uma diversão de qualidade. Como é esse tipo de livro mais para se distrair, eu não vou me apegar aqui nessa resenha a aspectos muito técnicos da narrativa. Eu quero só conversar com vocês sobre a minha experiência de leitura com esse livro, falar sobre alguns pontos interessantes também da obra que eu acho legal que vocês percebam quando vocês estiverem lendo, ou se vocês já leram, né, que vocês pensem sobre isso. E também eu quero comentar brevemente sobre a adaptação que eu assisti depois, então eu li o livro aí e assisti a adaptação, né, e quero também comentar também, sem spoiler, só fazer breves comentários aqui comparando o livro e a adaptação, tá bom? Mas antes disso, eu quero convidar vocês para a nossa atual leitura coletiva que está começando aqui no canal, aqui nos membros MSL, nos membros aqui do canal. A gente faz as nossas leituras coletivas, uma atrás da outra, sempre leituras muito boas, independente se a gente gosta ou não do livro, são leituras muito proveitosas pra gente. E atualmente a gente está começando a ler, quando esse vídeo tá indo ao ar, tá, gente? No inicinho de agosto agora, a gente está começando a ler, então, Relatos de um Gato Viajante, um livro da literatura japonesa contemporânea. Já é diferente por esses dois motivos. É uma literatura japonesa que a gente não tem tanto costume de conversar sobre literatura japonesa aqui no canal. Eu tenho até que falar mais sobre literatura japonesa aqui. E um livro contemporâneo, que aqui normalmente a gente se apega mais aos clássicos, né? Mas aqui a gente tem um livro contemporâneo levinho, porque a gente veio de uma leitura mais pesada, mais triste, que foi Adivinhas da Ira. Então a gente queria ler um livro mais levinho no mês de agosto aqui no Membros. O pessoal votou, porque os membros sempre votam nas próximas leituras coletivas. E esse livro aqui ganhou, então se você quiser participar dessa leitura aqui com a gente está bem no inicinho mesmo. Lá no Membros você tem acesso às lives de leitura coletiva, você tem acesso a um cronograma detalhado de leitura para te ajudar a se organizar aí para cumprir as metas. São sempre metas muito suaves, porque eu não quero correria, eu não quero que vocês fiquem apertados, assim, ansiosos. Não, é para ser leituras assim bem leves ao longo do mês mesmo, sem aquela doideira, tá, gente? É para ser prazeroso mesmo. Então os cronogramas é para te ajudar aí nessa organização. Você também tem acesso a emojis que são exclusivos dos membros aqui do MSL e você também pode votar nas próximas leituras coletivas. Então acesse aqui no botãozinho Seja Membro. Tem alguns celulares iPhone, né? Não aparece o botão Seja Membro, então se não estiver aparecendo o botão aí para você, vai num computador, acessa o meu canal lá, clica em Seja Membro, se inscreve aqui, é R$ 7,99 por mês, é um valor bem acessível mesmo para todo mundo, então e também é uma forma de você me apoiar, não só de você participar das leituras coletivas, mas assinando você também está me apoiando para que eu continue fazendo conteúdo aqui. E aí a gente participa aí juntos dessa leitura coletiva. Depois de assinar, se você teve que assinar pelo computador, você vai poder assistir as lives pelo celular, tudo normal, tá, gente? É só que em iPhone eu acho que não tá conseguindo assinar ainda pelo iPhone, tem que entrar no computador, mas vale aí esse mínimo esforço para você vir ler com a gente, tá bom? Então venha ler Relatos de um Gato Viajante com a gente e vamos conversar agora sobre esses pontos que eu quero levantar aqui sobre Morte no Nilo. O primeiro ponto que eu quero levantar aqui com vocês é sobre a estrutura desse livro. É um romance policial no estilo whodunit, que é aquele quem fez isso, né? As pessoas costumam traduzir como quem matou, mas nem sempre no romance policial a investigação é sobre um assassinato. Às vezes é uma tentativa de assassinato ou até mesmo um outro crime. Então eu prefiro traduzir o whodunit como quem fez isso mesmo, né? Que é aquela típica estrutura do romance policial, de que acontece um crime, e aí tem um grupo de pessoas que são suspeitas e a gente vai entendendo as motivações de cada uma dessas pessoas, vai eliminando até que a gente chega ali no culpado, né? Até que o detetive, no caso, chega no culpado. E é essa a estrutura aqui, é essa a estrutura dos romances da Agatha Christie, de uma forma geral. E a gente tem essa estrutura aqui, só que ela faz uma pequena subversão aqui, porque normalmente acontece o crime logo de cara, assim, e aí a gente vai entendendo quem são os suspeitos,
quais as relações dos suspeitos com aquela pessoa, com aquela vítima, e quais seriam as possíveis motivações de cada um daqueles personagens, né? Aqui, no caso, primeiro, a gente conhece as pessoas. O crime mesmo só vai acontecer mais pro meio da história, lá pro capítulo 12 e 13. Assim, no capítulo 12 o crime acontece, no capítulo 13 o crime é revelado. Assim, não revelado quem matou, mas todo mundo fica sabendo, olha, aconteceu um crime, entendeu? Então, assim, existe primeiro essa parte da gente conhecer os personagens. Antes do crime acontecer, a gente vai conhecendo todos os personagens que são os suspeitos ali depois, e as relações desses suspeitos com a vítima e quais poderiam ser as motivações para que eles cometessem esse crime. Então, só depois disso é que acontece o crime e aí já parte direto para a investigação. Eu, particularmente, gostei muito disso, de conhecer primeiro os personagens para depois o crime acontecer. Eu já vi gente reclamando que isso torna o romance um pouco lento, porque a história demora a começar. Só que, gente, um romance policial, ele não começa só quando o crime acontece, ele começa no começo. Tudo que o autor está colocando ali desde o início vai ser importante, se ele for bem escrito, né? Para que a gente desvende o crime no final das contas. E aqui, Morte no Nilo é um livro bem escrito. Então a Agatha, ela já vai colocando desde o início pistas falsas e pistas verdadeiras, né? Como em todo bom romance policial, para que a gente já comece a pensar no crime, sem nem saber como esse crime vai acontecer, quando esse crime vai acontecer. Se você não souber muito da história, você não sabe nem quem vai morrer, né? Porque alguém vai morrer, né? Mas aqui no caso é um assassinato. Eu falei que nem todo romance policial precisa ser um assassinato, mas aqui é um assassinato. Então, assim, preste atenção já desde o início, porque um romance policial ele não começa com o crime. Ele começa na primeira linha, como qualquer outro livro. Então eu não acho que justifica falar que é um livro lento por causa disso. Porque aqui é como se a gente já tivesse investigando antes mesmo do crime acontecer. Quando a autora está contando sobre cada personagem e as relações entre eles, já é pra gente ficar atento pro que vai vir depois, porque a gente sabe que vai acontecer um crime, né? Por mais que a gente não saiba quando, a gente sabe que vai acontecer um crime, porque é um romance policial. Então, assim, não acho que seja lento por causa disso. E aí fica até aqui um conselho, né? Se vocês aceitam um conselho, é que vocês não tenham essa pressa com as coisas. Hoje em dia, eu tava até conversando isso lá no Clube MSL, né, que é meu clube de leitura, sobre essa pressa que a gente tem das coisas, né, que é tudo muito rápido, os vídeos têm que ser rápidos e é tudo 1 minuto e é tudo acelerado. Eu sei que muitos aí assistem os vídeos na velocidade 2x, né, e assim, tenta levar as coisas com mais calma, degustar, sabe? Não fica com pressa de um crime acontecer aqui no romance pra achar que a história começou. Vai degustando aquela história, como tudo na sua vida. Você vai assistir um vídeo, vai degustando aquele vídeo. Pra que essa pressa, sabe? No final das contas, a gente não vai ter tempo de ler tudo que a gente quer até o final da nossa vida. Isso é um fato, independente do tanto que a gente viver, não vai ter tempo. A gente não vai fazer tudo que a gente quer fazer. É uma verdade, gente, não é uma questão de negatividade. É uma realidade. Então, assim, o que você for fazer, faça 100%, sabe? Se doe 100% para aquilo ali, aproveite, realmente faça, realmente viva, sabe? Não passa pela vida. Então, quando eu vejo as pessoas reclamando aqui no caso de que demora a acontecer, é porque a pessoa tá com aquela pressa, com aquela ânsia. Não, gente, curte. Desde o início, curte, aproveita a história, repara nos detalhes. E isso fica aqui, né, uma sugestão não só para as leituras de vocês, mas para a vida de uma forma geral, se é que vocês aceitam esse conselho. Daí outro ponto que eu gostei é sobre a solução do crime. Calma que eu não vou falar a solução, não vou dar spoiler, tá? É uma solução que eu acho coerente, entendeu? Isso é muito importante, né? No romance policial. Eu falei que a autora, desde o início, ela dá pistas que são verdadeiras e pistas que são falsas. E eu acho que ela mescla muito bem essas pistas. Ela coloca pistas mais descaradas, assim, que às vezes a gente fica assim,
será que tá tão descarado? Será que isso é uma pista mesmo? Ela tá tentando nos enganar? E até mesmo nessas pistas descaradas, tem pistas verdadeiras e tem pistas falsas. Ou então tem pistas mais disfarçadas. E nessas pistas também tem verdadeiras e falsas, porque as pistas disfarçadas, às vezes ela tá tão disfarçada que a gente pensa assim, a autora tentou esconder isso aqui de mim, mas não conseguiu. Só que às vezes, de fato, é uma pista disfarçada que não é verdadeira. Às vezes é verdadeira. Então, assim, a gente fica realmente nesse jogo mesmo, assim, do que é verdade, do que é falso, né? E a gente vai acompanhando essa investigação toda, formando a nossa opinião. Eu já tava me achando, assim, a espertona, porque chegou num ponto aqui que eu tinha certeza da solução e não, estava errada, fui enganada. E eu preciso confessar que nesse tipo de livro eu gosto de ser enganada. Eu gosto muito mais quando eu erro a solução do que quando eu acerto. É claro, né? Que se eu erro a solução e a solução aqui do livro é uma solução coerente, onde todos os pontos são ligados, onde a gente entende, assim, existe uma verossimilhança, né? Aí é muito bom. E é o que acontece aqui. É uma solução que eu acho que faz todo sentido, que é realista, né, até certo ponto, porque o que a gente vê em muitos romances policiais são coisas tão mirabolantes, às vezes, que nem é realista. A própria Agatha Christie, às vezes, né, traz umas soluções, assim, que são bem, assim, fora da realidade, mas aqui em Morte no Nilo, não. Eu achei tudo muito coerente. As motivações, sabe? Enfim, até as coisinhas que ela coloca pra nos enganar, depois ela dá um desfecho pra aquilo ali. Assim, não, igual eu falei, né, gente? É uma leitura mais de boa, assim, não é aquela obra-prima, né, da literatura, que, meu Deus, é tudo muito bem encaixado. Tem coisinhas que ela vai jogar aqui para nos enganar, depois ela dá um desfecho para aquela coisinha, que não é aquele desfecho rebuscado, mas enfim, para o que o livro se propõe, tá super válido, né? E aí, sobre a investigação ainda, falar do Hercule Poirot, né, que é o detetive aqui. Eu, particularmente, gosto mais dele do que da Miss Marple. É assim, eu gosto dela também, mas o Poirot, ele tem um negócio assim de Sherlock Holmes, e o Sherlock Holmes é o meu detetive preferido. Mas se não existisse o Sherlock Holmes, com certeza o Poirot seria meu preferido. Poirot fica assim no meu top 2, sabe? Primeiro Shakespeare, primeiro Sherlock, depois o Poirot. Mas eu gosto dessa questão da lógica que o Poirot usa, sabe? É lógico que tem também um quê de adivinhação, né, que faz parte ali da genialidade do personagem, porque é um homem muito inteligente, que enxerga coisas que as pessoas comuns não vão enxergar. Então, tem aquele quê da genialidade dele, que parece até um pouco mágico, né? Mas eu acho que ele utiliza mais a razão do que a Miss Marple. Então, eu gosto mais do Poirot. E aqui, no caso de Morte no Nilo, eu acho que a forma como ele raciocina é uma forma também muito realista, né? Não é nada assim tão absurdo. É o que eu falei, tem o toque do gênio ali, mas existe um raciocínio ali que o ser humano normal poderia fazer. Então, eu gosto disso também, né? No Hercule Poirot e principalmente aqui neste livro. Uma coisa que eu acho muito importante que o leitor tenha em mente é que a gente precisa exigir de um livro aquilo que o livro pode nos dar. Então, se a gente exige aqui de Agatha Christie que ela seja um romance existencialista, um Albert Camus da vida, a gente está exigindo algo que a autora não se propõe a fazer, né? Então a gente precisa analisar cada livro de acordo com o que ele propõe. E o que a Agatha propõe aqui com Morte no Nilo é ser um livro coerente, um livro que nos diverte. E eu acho que ele cumpre muito bem esse papel. Ele tem uma mínima construção de personagens ali, que, como eu falei, é importante para a gente entender as motivações de cada um. Ele tem uma boa construção de espaço também, que é muito interessante, que acontece num barco, né, e tudo mais. Tem também essa questão da investigação ter também uma mínima lógica, com aquele toque do gênio ali, que é a característica do Poirot, mas tem uma mínima lógica. Então, assim, no final ele nos diverte, né? É o tipo de leitura que ela é para ser leve,
né, desconsiderando que se trata de um crime, mas uma leitura em si leve, um texto fácil, fluido, de qualidade e que de fato nos entretém. E isso Morte no Nilo faz muito bem. Então é um livro que eu gostei bastante, viu, gente? Eu gostei muito mesmo, principalmente porque o final eu achei bem coerente, assim. E aí, falando do filme, né? A adaptação, então, de 2022 é uma adaptação que ela tem atores bem famosos, assim, a moça lá, a Gal Gadot, né, que faz a Mulher Maravilha, ela faz a protagonista aqui, que é a Lynette. Aí tem outros atores famosos lá também. Eu particularmente gosto muito do ator que faz o Poirot. Eu acho que aquele Poirot ali é o Poirot que eu imagino mesmo. Eu nunca tinha assistido nenhuma adaptação de livros da Agatha Christie, por mais que eu já tenha lido vários livros da Agatha, eu percebi que eu nunca tinha assistido nenhuma adaptação, porque tem algumas mais antigas também. Essa foi a primeira que eu assisti. E eu gostei muito daquele Poirot, porque é o Poirot que eu imagino. Tem umas coisas no filme, assim, né, que... eu acho que o filme ele quer dar uma profundidade que não precisa também pro personagem. Tem um início ali do filme que é uma cena de guerra e o Poirot ali para falar da juventude dele, de que quando ele perdeu uma mulher amada, uma invenção assim do filme, que eu acho desnecessário, que é aquilo, exigir o que o livro pode te dar. E o livro, o romance policial da Agatha Christie, ele não exige essa profundidade toda de construção de personagens, sabe? Então eu acho que isso no filme ficou desencaixado, não gostei. Eu não gostei também da fotografia do filme. É claramente um filme feito com CGI, né? Aquela tela verde atrás, e aí eles colocam as imagens. E as imagens ali das pirâmides, do Rio Nilo, é tudo muito falso, gente, é muito falso. Eu fico pensando assim que se eu editasse aquele filme, ficaria daquele jeito ali. Eu não vou falar que ficaria melhor, não, mas ficaria daquele jeito. E eu não sou editora, então assim, eu achei bem ruim mesmo a questão de fotografia, assim, do filme, né? Ele claramente tem a intenção de ser um filme bonito, e isso o filme me irrita, porque ele é fiel à história, bem fiel, e aí prova, gente, que não basta ser fiel para ser bom. Por isso que eu não exijo tanta fidelidade assim. Eu quero que o filme seja bom, independente se ele é fiel ou não à narrativa original. Aqui no caso de Morte no Nilo, ele é fiel à história em si, como as coisas acontecem. Eu, pelo menos, achei bem fiel. Só que eu sinto que a produção ali do filme, não sei quem que é responsável por isso, mas focou mais na questão estética, sabe? Na questão de edição, de filmagem mesmo, assim, uns planos por baixo, aí outros planos por cima, uma coisa meio diferentona. Se preocupou mais com isso do que em desenvolver bem a história. E aí eu acho que não ficou bem desenvolvido, apesar de ser fiel. Mas, tipo assim, como eu tinha acabado de ler o livro, talvez, né, coisas que eu fiquei pensando, se eu não tivesse lido o livro, será que tinha ficado tudo tão bem explicado? Eu tenho a impressão que não. É difícil eu julgar isso, porque eu tinha acabado de ler o livro, então estava muito fresco na minha memória, assim, a história, as motivações dos personagens. Mas se eu não conhecesse o livro, eu não sei se ficaria tudo tão claro para mim com o filme, sabe? Os atores também, não, assim, são bons atores, mas principalmente a Gal Gadot, que faz a Lynette, não me convence. Eu tenho um problema, assim, eu acho ela linda, maravilhosa, deslumbrante, mas eu não acho que ela é tão boa atriz assim, sabe? Eu tenho uma... Não sei, não consigo gostar dela atuando, sabe? Eu acho que só é bonita, sabe? Então, assim, eu acho que é uma adaptação que ficou muito aquém do que eu esperava, uma adaptação que ficou com uma edição meio porca, na minha opinião de leiga, né, em cinema, que eu não entendo assim profundamente de cinema, eu sou só uma apreciadora, mas eu achei bem fraca a adaptação, apesar de ser muito fiel, né? Então, assim, mais um conselho que eu vou dar pra vocês nesse vídeo. Se você não conhece a história e quer conhecer, conheça pelo livro. Depois você pode até assistir ao filme, né, que é divertidinho, assim, sabe? Mas não passa disso.
Mas assim, conheça pelo livro, porque ainda mais um romance policial que tem toda a surpresa do final, e esse que é um final que eu particularmente gosto muito. Então eu acho mais legal você conhecer lendo do que assistindo, tanto porque o livro é muito melhor do que o filme nesse caso, sabe? Então eu acho que primeiro leia o livro e aí depois, se você quiser, assista ao filme. Tô falando da adaptação mais nova, tá? De 2022. Eu sei que tem uma adaptação mais antiga, que já me disseram que é bem melhor do que essa nova, mas eu ainda não tive a oportunidade de assistir, pretendo assistir, mas como eu ainda não assisti, não posso falar sobre ela, né? Mas de qualquer forma, assim, o filme não me agradou tanto assim, mas o livro, de fato, conquistou meu coração, achei divertidíssimo, adorei, achei tudo que eu já falei, coerente, bem escrito, enfim. Eu super indico que vocês leiam aqui Morte no Nilo. Se vocês já leram, me conta o que vocês acharam, tá bom? Se vocês já assistiram esse filme também, me conta aí o que você achou. Um beijo e até o próximo vídeo.